Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo se o Corinthians negocia de fato ou não com o atacante João Marcelo do Guarani. Vou te trazer o que eu apurei sobre o assunto na temperatura certa. Vamos também trazer informação exclusiva sobre a reunião de impeachment envolvendo o presidente Augusto Melo. A reunião vai ser retomada, sim ou não? Tem até data prevista? Sim ou não? Tudo agora eu vou te responder nesse blend de informações que ainda tem, hein? O Corinthians dando a maior audiência à TV Record no Campeonato Paulista e também ainda sobre o Coringão. Ramon Dias atrapalha os planos do Corinthians em relação à renovação de Thales Magno? Tá rolando esse burburinho? Vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. O Corinthians tem a maior audiência da Record no Campeonato Paulista, hein, velho? O Coringão tá no top, tá em primeiro, number one em relação às audiências, né, da Record TV, que é uma das emissoras aí que transmite o Campeonato Paulista, tá? O jogo que deu maior audiência para a TV Record foi o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos, que foi disputado no dia 12 de fevereiro. Foi o que mais gerou audiência, tá, para a emissora. A partida registrou 17,3 pontos de média, com picos aí de 20. Só para você ter uma ideia, né? Entre 17 e 20, tá? O jogo, né, ocorreu aí no período das 21h30 às 23h36. Nesse período, né, ela ficou com uma pontuação aí de 17 a 20 pontos, a maior audiência aí nesse período que a bola rolava, né, no jogo que foi de quarta-feira pelo Campeonato Paulista, tá? Depois, em segundo lugar, está o Corinthians também com o Majestoso, disputado no dia 26 de janeiro, obteve uma média de 15,2 pontos de audiência, enquanto a bola rolava, né, registrando aí o segundo melhor número da Record no Campeonato Paulista. Lembrando que foi aquele jogo que teve que reajustar o horário, atualizar o horário, começou um pouquinho mais tarde, mas era no domingo, né, das 18h30, e foi passando, foi subindo o horário, enfim, porque o campo tinha alagado, aquela coisa toda. Mesmo assim, ficou com a segunda maior audiência, tá? E por fim, a partida diante do Mirassol, né, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, disputada no último domingo, no dia 2, né, o Corinthians buscando, né, uma vaga aí na semifinal. A Record atingiu um número aí de 13,4 pontos com a bola rolando, tá? Superando a pontuação da Rede Globo, que costuma liderar os índices da TV brasileira nesse horário. Então, olha a moral, né, que o Coringão dá aí para a Record durante o Campeonato Paulista, tá? Quem levantou esses números foi o Timão Números, tá? Lá no antigo Twitter, né, no X, onde estão a blogueirada, canalha, tá? Mas o perfil aí mandou bem. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Coringão sempre vencendo na audiência. O Ramon Dias atrapalha o projeto do Corinthians de renovação com o Thales Magno? Sim, tá? Pessoas ligadas ao jogador, né, acabaram revelando aí, enfim, não posso dizer para quem, né? Mas rola esse burburinho que o Ramon Dias, inclusive, atrapalha não só os planos do Thales Magno, mas os planos do Corinthians, tá? Porque o Ramon não vem utilizando muito o atacante Thales Magno. Ele é o artilheiro, né, ao lado do Yuri, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada 2025, né, com 5 gols. E nos últimos 2 jogos, né, o último, né, contra o Mirassol, sem o Garro, o Ramon Dias e o Emiliano escolheram o Romero, né, para assumir a posição e jogar ali no ataque ao lado do Yuri e também do Memphis Depay. E no jogo anterior, né, diante da UCV, o Romero, né, ele entrou primeiro e o Thales no finalzinho. Então, quer dizer, nos últimos 2 jogos, o Romero foi a primeira opção, né, quando o Ramon Dias precisou mexer no ataque.
Isso gerou uma insatisfação no Tales. Eu não tenho informação que ele quer deixar o clube, mas tem informação da insatisfação. E também o staff dele alegando que o Ramon Dias assim atrapalha até os planos do Corinthians em não utilizar o jogador. Tá certo? Você concorda com isso? Acho que o Ramon atrapalha ou ele é o técnico, ele que manda e acabou, ele tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Gente, dedo no like, hein, velho? Pra gente continuar falando muito do Corinthians. Lembra aquela reunião do impeachment que já foi... Ai, meu Deus, que ela já... ela teve que ser interrompida, né, em duas oportunidades, iam votar o impeachment do Augusto Melo ou não, né, o Conselho votar o impeachment do Augusto Melo ou não, e a reunião acabou, né, sendo suspensa, né, e claro que ela pode voltar a qualquer momento, tá? A reunião não foi encerrada, tá? Ela não foi encerrada. Ela não foi fechada a reunião, tá? Então ela tem que acontecer em algum momento. Então tem data para essa reunião de impeachment acontecer? Sim, e eu vou explicar por quê, o que as fontes estavam me contando. O Corinthians, até por questão de obrigação, vai ter que votar as contas no fim de março e início de abril. Só que o Corinthians, para votar as suas contas, que é uma coisa obrigatória, no fim de março e no início de abril, para abrir essa reunião, óbvio, tem que fechar outra. A reunião ainda ela está aberta, tá? A reunião ela não foi cancelada, tá? Ela foi suspensa e pode voltar a qualquer momento, a reunião. Então, ela está no stand-by. A reunião foi aberta e não foi fechada. Então, para ocorrer a votação, né, das contas do clube, no fim de março ou início de abril, que está sendo prevista a reunião para aprovação ou não das contas do Augusto Melo, o Corinthians vai ter que, né, o Conselho vai ter que encerrar outra reunião. Então, a outra reunião vai ter que acontecer. Então, a gente já tem uma data aí mais ou menos prevista. Fim de março, início de abril, né? Primeira quinzena de abril, estourando para ter essa votação do impeachment do Augusto Melo ou não. Então, né, ninguém desistiu, o Conselho não desistiu, né? O Augusto está, né, dando as suas entrevistas. Acho que o Romeu Tuma tá mais calado, mas também já deu as suas entrevistas. Existe aí essa guerra política, não acabou, tá? Essa reunião vai acontecer, ela precisa ser encerrada para que uma outra reunião importante possa ser aberta. Então, até a metade ali de abril, você pode ter certeza que essa reunião do impeachment do Augusto Melo vai acontecer, vai voltar a estar em cena e em cartazes no Corinthians, tá? Deixa o like, comenta aqui embaixo, vamos falar agora de mercado da bola. Olha só, deixa o likezão aqui, inscreva-se no canal, é muito importante. O Corinthians tem interesse no atacante João Marcelo, do Guarani, jogador de 19 anos, jogador que marcou 4 gols no Campeonato Paulista, revelação, que inclusive disputou a Copa São Paulo, né, pelo Guarani, marcou 5 gols, como foi muito bem na Copa São Paulo, já foi promovido, né, para o time principal, e no Campeonato Paulista marcou 4 gols. Então, o jogador tem já bastante gols na temporada 2025. Inclusive, um dos gols é contra o Corinthians, né? O segundo gol do Guarani no empate por 2-2 contra o Corinthians e Guarani, recentemente, na reta final aí da fase de grupos do Campeonato Paulista, foi o João Marcelo que marcou o gol. O UOL, né, deu a informação que o Corinthians e o Atlético Mineiro disputam o jogador, né? Ambas as equipes abriram conversas, estou lendo aqui, e tentaram a chegada do jogador de 19 anos em definitivo. A situação deve ter um desfecho ainda na próxima semana. Eu tenho uma informação um pouco diferente, tá? Eu tenho informação que o jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? A diretoria inicialmente não se animou muito, levou o nome do jogador para o scout, os números acabaram agradando, mas existe uma dúvida ainda em relação se, né, o Corinthians vai aceitar ou não abrir negociações com o João Marcelo. Então, o Corinthians, resumindo, né, para ficar bem mais claro aqui, o Corinthians teve o João Marcelo oferecido, né, pelos seus representantes e está avaliando se vale a pena ou não abrir negociações pelo atacante de 19 anos que pertence ao Guarani. Aquela perguntinha, você já está inscrito no canal?
Você já deixou um like no vídeo? Muito obrigado para todo mundo que está participando aí. E deixe o seu comentário, eu leio todos, tá? Não consigo responder todo mundo, mas estou sempre lendo e debatendo aí e interagindo na medida do possível com todos vocês aqui no canal. Obrigado de coração. Vamos falar de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. O Corinthians já está no Equador desde a segunda-feira, inclusive realizou um treinamento no campo do Emelec, né, no Jorge Capwell, na terça-feira. As informações que vêm de lá foram apenas de um trabalho tático, né, com bolas paradas ofensivas e defensivas, né, e o Ramon, obviamente, já entende, já imagina tudo aquilo que vai fazer nesse primeiro confronto aí das eliminatórias, visando aí a fase de grupos da Libertadores. Jogaço, gente. E o problema todo é a maratona, né? O Corinthians tem nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o Barcelona. No domingo, o Santos, às 6h35 da tarde, tarde-noite, na Neoquímica Arena, pela semifinal, jogo único. Depois já joga a primeira partida, na verdade joga o jogo de volta, né? Contra o Barcelona no meio da semana que vem também. E depois, no final de semana, o primeiro jogo já da decisão do Paulistão, caso o Corinthians avance do Santos nas semifinais. E aí pausa para a data FIFA e só depois, lá no dia 27, se eu não me engano, as finais, a grande final, né, a grande decisão do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena também. Então, tem uma pausa de uma semana ali da data FIFA, mas até lá tem 4 jogos em sequência e todos eles decisivos. É uma loucura o que vai acontecer aí nos próximos dias, então a gente precisa estar atento, vai cobrir tudo, vai acompanhar tudo do que pode acontecer. E pode acontecer uma mudança tática ou até mesmo, né, de escalação, de escolhas do técnico Ramon Dias. Por quê? Porque esse é um primeiro jogo. É um primeiro jogo que você tem a capacidade, a possibilidade de reverter, caso haja algum problema, no retorno, quando decide em casa. O jogo do fim de semana contra o Santos, ele não permite isso. É um jogo decisivo num jogo único em que você precisa estar com todo mundo a pleno, é clássico, é um Campeonato Paulista que tem 3 jogos para o título, é isso? Então daqui a pouco um foco você estabelece nesse sentido. Agora, também não dá para desconsiderar um Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional, que vem muito bem, tem 12 jogos de invencibilidade. Nesse ano eles são líderes do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos os caras marcaram gols, então eles vivem uma boa fase. E o jogo não tem altitude e tudo mais, mas é fora de casa, é um ambiente hostil da Libertadores que a gente já conhece. Então também não dá para desconsiderar. Você não pode, daqui a pouco, né, perder por um placar, né, 2-3-0, a ponto de não conseguir reverter. E o Corinthians, pelo que tem de elenco, de time, eu acho que consegue fazer um bom jogo e por que não sair com a vitória. E aí eu tô aqui tentando, quebrando a minha cabeça, né, na minha mesinha tática aqui, para tentar entender que time o Ramon vai levar a campo. Será que ele vai fazer um planejamento pensando ali na frente no Santos também? Ou ele vai focar e botar todo mundo que ele tem à disposição, daquilo que ele tem de melhor e pronto? E é um jogo fora de casa. Sendo um jogo fora de casa, ele se resguarda um pouco mais? Ou ele busca atacar para daqui a pouco, né, já usar um contraveneno e sair na frente do placar? O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar montar essa escalação. Eu acho que ele mantém o sistema, tá? Existe uma possibilidade de utilizar um terceiro atacante aqui, como o Romero, por exemplo, que vem entrando bem nas partidas, e aí ele tiraria um dos volantes. Existe uma outra possibilidade, que seria a possibilidade de um terceiro zagueiro, né? Fazer um sistema de 3 zagueiros para ser um pouquinho, ou um pocão mais cauteloso, e aí você, né, especular e tendo uma tranquilidade defensiva, né? Se você voltar com um empate, tá tudo bem. Acho muito difícil que ele faça isso pela primeira vez na temporada, justamente num jogo dessa magnitude. É por isso que eu não acredito. Então, Hugo Souza, os 2 zagueiros, tá? Eu tenho praticamente uma certeza de que o Félix Torres vai ser titular. E por vários aspectos. Primeiro, ele tá bem. Acho que esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, o Félix Torres faz uma boa temporada em 25. Ele concedeu entrevista coletiva no dia de hoje, porque ele é uma celebridade local.
O Félix Torres é jogador de seleção equatoriana. Eu acompanho muito, e, aliás, obrigado, né? A gente que fica daqui acompanhando, né, os portais e os canais identificados, né, e muitos veículos, né, que cobrem o Corinthians estão lá em solo equatoriano. Especialmente foi onde eu vi isso, foi o meu timão com o Vitor Chicaroli. Abraço para a rapaziada do meu timão, fazendo um trabalho brilhante. E o Chicaroli estava contando que ele ficou impressionado com a idolatria que os caras lá têm, o respeito que eles têm em relação ao Félix Torres. A sala de entrevistas, né, nessa coletiva pré-jogo, estava lotada. E com apenas um ou outro jornalista brasileiro, o resto dos caras equatorianos perguntando, e eu ouvi a entrevista, né, perguntando para ele como era voltar, se ele cogita voltar para o Barcelona, ele falou que nesse momento não, se ele vai comemorar se ele fizer um gol, ele falou que não, porque ele foi criado ali dentro do Barcelona, né, ele é um aficionado, ele é um torcedor do Barcelona, mas que obviamente ele vai pensar no Corinthians, vai pensar em fazer o seu melhor, mas que é muito especial voltar e jogar com o Barcelona, que ele não queria encontrar o Barcelona nessa fase, mas enfim, coisas do futebol, né? Coisas da bola, e ele vai tentar dar o seu melhor pelo Corinthians, mas que ele, né, vai ter que eliminar, né, no caso, né, o Barcelona, né, se tudo der certo. Então, reverenciado. E outra, ele tá bem, tá? De novo, o Félix Torres tá jogando bem. O cara chegou lá, reverenciado e ovacionado. Deixar o cara no banco é muita sacanagem, né? Até porque ele tá jogando bem. E segundo, ele conhece muito o ambiente, o local, o estádio, o clube, os jogadores em que ele tem contato, muitos inclusive de seleção equatoriana. Então não faz nenhum sentido você não ter o Félix Torres, tá? Então ele é titular absoluto desse jogo. O parceiro é que eu tô muito na dúvida, cara. Porque o Gustavo Henrique fez praticamente, acho que foi o primeiro jogo dele, né? Contra o Mirassol, foi o primeiro jogo dele em 25. Será que você já bota num segundo jogo? Tem semifinal domingo, a gente sempre tem que pensar nisso. O André Ramalho não vem bem, mas ele tá descansado, ele não jogou. E assim, um jogo desse tamanho, a experiência do André seria interessante. O André e o Félix, eu não sei se casa, de verdade, eu tenho dúvidas. É uma dupla que, cara, acho que jogou junto uma ou outra vez, assim. E o ano passado, quando o Félix não estava bem, então eu realmente não sei o que esperar. O Tchoca fez uma boa dupla com o Félix Torres e eu acho que eles podem, daqui a pouco, resolver. Acho até que tem um indicativo maior nesse sentido do que Gustavo Henrique, do que André Ramalho. O Tchoca fazia a dupla de zaga com o Félix, porque o Tchoca também não jogou no final de semana. Então, e o Tchoca tem mais agilidade, né? O Barcelona tem jogadores mais velozes e tal. Então, eu iria por Félix Torres e Tchoca, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito na dúvida, tá? E esse mistério vai acontecer em momentos antes da bola rolar. Mateuzinho e Hugo. O Hugo não tava no jogo contra o Mirassol, foi o Matheus Bidu. E o Hugo dá, segundo o Ramon, essa sustentação defensiva. Jogo fora de casa, tenho certeza que é o Hugo. Para quem, né, tá desavisado, o Angileri não pode ser inscrito, né? Ele já não foi inscrito, na verdade, né? O Corinthians contratou depois, agora só na fase de grupos se o Corinthians avançar, que vai ser o titular, o argentino. Meio de campo. Acho que não dá para fugir muito. Peguei uma rinite aqui, desculpa, tá, gente? Acho que não dá para fugir muito do Martínez, Carrilho, Bidon e Garro. O Garro tá de volta. Aliás, ele jogou, né? Entrou nos minutos finais, foi preservadinho, tá tudo certo, mas o Garro é peça fundamental. Não dá para imaginar um time sem o Garro, ainda mais que o Coronado ainda tá machucado. A minha dúvida é nesses três volantes, só que assim, vocês me conhecem, né? Eu tendo aqui André Carrilho e aqui Breno Bidon, eu não preciso de mais nada. Eu jamais tiraria esses dois do time. Eu sei que tem gente cogitando, né? Rian, Maicon, daqui a pouco no lugar do Bidon, ou bota o Maicon de primeiro, desloca o Martínez para fazer essa função no Carrilho e deixa o Carrilho no banco. Acho que essa é uma possibilidade que eu até, dependendo, né? Porque aí é uma questão estratégica, né? Você deixa o Carrilho para segundo tempo, você descansa ele um pouco mais, pensa no jogo de domingo. Ok. Aí, ok pensar dessa maneira, mas eu me dói nos nervos, assim, você abrir mão de um jogador como o Carrilho e como o Breno Bidon. Eles são titulares, assim como o Garro. Então esse trio aqui, cara, não tem o que fazer. E assim como o Ranieri tá fora, o primeiro volante tem que ser o Martínez. Essa variação, você fazer ela durante a partida, tá tudo certo.
Daqui a pouco você bota o Maicon, como eu disse, tira o Carrilho para descansar, desloca o Martínez para a direita, bota o Rihanna do Bidon. Tá bem, ok. Durante o jogo, ok. Até porque depende das circunstâncias, né? Mas inicialmente eu iria e acho que Ramon irá também. Acho que isso é importante dizer. Não é só o que eu penso. Eu penso também o que o Ramon vai fazer, que é Martínez, Carrilho, Bidon e Rodrigo Gal, Memphis e Yuri na frente. Gente, eu acho que não tem como fugir desse time, muito desse time. Pode ser que tenha uma surpresa do tipo Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga realmente é uma incógnita, ou o parceiro do Félix Torres, né? Porque eu acho que o Torres joga. E o meio de campo ali, eu me surpreenderia muito se ele abrisse mão ali de um Carrilho, por exemplo, para fazer 2 volantes, o Garro e 3 atacantes. Acho que ele não vai abrir o time dessa maneira num primeiro jogo fora de casa contra um Barcelona, que é um time tradicional no continente e que tá bem nesse momento. Acho que o Ramon vai se apegar à sua velha estrutura, que não é nenhum demérito, não. É uma estrutura que funcionou muito bem, especialmente no ano passado. Pois a água viva ainda está na fonte. Correu, levantou da boca do gol, a bola foi tocada, desviada, gol! Betão!